Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma das nossas lives. Esse projeto Lives Transformadoras, que une esses dois perfis do Instagram. O canal Mente Quântica. Temos aqui já um número bacana de pessoas e acabamos de entrar, né? Pessoal bem atento. E aqui o Psi Elias Pereira, onde temos já o Ismael Bioto, a Lúcia Félix, já estão acenando. Esse aceno significa que deixa eu ligar aqui. Ok. Áudio e vídeo está bom para ambos os canais. Pessoal do canal Mente Quântica, estão me ouvindo bem e vendo bem? Manda um joinha. Você do canal Mente Quântica, se você está conseguindo ter uma visualização bacana e se você está ouvindo também. Letícia, a Flávia, a Zanelli, a Kênia Bastos, nossa anfitriã, agora sim. Que bom ter você aí, Kênia. Que bom ter você e uma responsabilidade ter você aí também acompanhando a nossa live. A Kênia Bastos, para quem não sabe, ela é a coordenadora do perfil Mente Quântica e ela tem todo um trabalho voltado às lives e à saúde mental. E esse é o projeto Lives Transformadoras, que tive a honra de ter sido convidado para participar e aceitei com muita humildade e com muita responsabilidade estou aqui. Não é? O tema de hoje, como eu disse para ela há pouco, é um tema gostoso de ser apresentado, mas importantíssimo para você, para sua família. Pode convidar um familiar, um amigo, um parente para assistir. Eu considero a live de hoje uma espécie de prestação de serviço, uma espécie de consultoria que você vai ter com o psicólogo. Você verá. Adrianos, aqui no Mente Quântica, Kênia Bastos voltando, agradecendo, um coraçãozinho, também agradeço. De coração, sua presença aí. Gal Barreto, no Mente Quântica também. Gilmara, no Mente Quântica. Quanta gente bacana. Aqui no Psi Elias Pereira também. Entrou a Sônia Maia, o Roger CPS 2008, Márcio Canha. Márcio, bem-vindo. Que bom ter você aqui conosco. Ainda aqui no Psi Elias Pereira, a Carla Efé Biduc. Ok, a Carla. Eu vou trabalhar com o nome que eu acho que é o nome da pessoa e vai estar tudo bem assim, tá bom? A Milene Teacher, Milene, acabou de entrar no Mente Quântica, bem-vinda. Vivian, também no Mente Quântica, bem-vinda. Que bom ter você conosco. Eu quero lembrar que nós estamos juntos nas lives transformadoras. Eu sou psicólogo, meu nome é Elias Pereira, também sou teólogo, sou bacharel em teologia e estou cursando direito. E essa minha jornada em busca do conhecimento é menos para ser um profissional na área e mais para enriquecer-me de conhecimentos que são necessários para a vida. E por reter e adquirir esses conhecimentos, eu faço deles também a minha missão de vida, o meu ministério, o meu ganha-pão. É assim que eu me sustento e sustento a minha família. Não é? Mas as minhas buscas, minhas formações são sempre com interesse muito pessoal e para o meu crescimento e para o meu autodesenvolvimento. A Carla está dando ok, dizendo que está ouvindo bem, está vendo bem. E hoje
Estamos juntos todo domingo, às 19 horas, e toda quinta, às 13 horas. Quinta-feira, 1 hora da tarde, no canal Mente Quântica e no Psi Elias Pereira. Tá bom? Essas lives, elas ficam gravadas no canal Mente Quântica e no Psi Elias Pereira e também no meu YouTube, que tem o nome do meu perfil, que é Psi Elias Pereira. Hoje eu quero falar sobre os 3 profissionais indispensáveis para uma boa saúde mental no nosso mundo ocidental. O psiquiatra, o psicólogo e o psicanalista. Quero falar sobre as atribuições de cada um, a formação de cada um, como cada um atua, e enquanto preparava eu me lembrei que deveria dar um bônus. Vamos falar um pouquinho sobre o neurologista. Eu penso que todo ser humano, em algum momento na vida, ele vai precisar de um psiquiatra, de um psicólogo, de um psicanalista ou de um neurologista. Dificilmente alguém na sua família não precisou já, não é? Dependendo há quanto tempo você constituiu sua família ou vive com a sua família, de um psiquiatra, de um psicólogo, de um psicanalista ou de um neurologista. Vamos ver como eles atuam. Vamos ver quem são esses anjos da psique que nos ajudam a compreender melhor nossa mente, nosso comportamento, nosso pensamento e as nossas relações. Quero começar falando do psiquiatra. Quem é um psiquiatra? Qual é a formação de um psiquiatra? Alguém poderia aí me dizer o que é um psiquiatra? Canal Mente Quântica, Psi Elias Pereira. O psiquiatra é o quê? Qual é a primeira formação para ser um psiquiatra? O psiquiatra, ele tem que fazer um curso de 2, 3, 4 anos, é uma escola livre. Que tipo de curso ele tem que fazer para ser um psiquiatra? O que é que você sabe sobre isso? Você do canal Mente Quântica, você aqui do Psi Elias Pereira. O psiquiatra é um médico. Então, o psiquiatra precisa fazer medicina. O psiquiatra é um médico que estuda 6 anos o curso de medicina, ou numa universidade pública ou numa universidade particular. Após fazer o curso de medicina, os alunos fazem o que eles chamam de residência. A residência são 3 anos em que eles se dedicam a se especializarem em uma área. Eles podem ser clínicos gerais ou podem se especializar numa área. E o psiquiatra é aquele que faz o curso de medicina, 6 anos, e depois ele faz uma residência, uma especialização em psiquiatria. E o que faz o psiquiatra? O psiquiatra, ele está atento às doenças mentais. A diferença dele com o psicólogo é que o psicólogo está mais interessado no comportamento e na relação do indivíduo com a sociedade para determinar o comportamento. Já o psiquiatra está preocupado com a doença e com a medicalização que ele fará em relação à doença. Aqui do Psi Elias Pereira acabou de entrar o Jonas, eis-me aqui. Que bom ter você aí, Jonas. Jonas é um amigo querido há bastante tempo também. Entrou a Baiana Aline. Aline também, eu acho que a Aline é uma seguidora do nosso perfil já, é uma das primeiras, eu lembro bem dela. O Flávio também, no Psi Elias Pereira. A Bim Vivi também entrou no Psi Elias Pereira, bem-vindos. A Débora no canal Mente Quântica. Eliane e Luiz, eu creio, aqui no canal Mente Quântica, bem-vindos. Estamos falando do psiquiatra. O psiquiatra é um médico. E em algum momento é possível que eu e você iremos precisar de um médico psiquiatra.
não é? 6 anos de medicina e uma especialização em psiquiatria. Ele é chamado a atender pessoas que são chamados os desviantes, pessoas que têm doenças mentais, pessoas que têm doenças psiquiátricas. E o seu enfoque, o seu foco é a medicalização. O Flávio Assante está dando boa noite para você também. Está dizendo se eu estou bem, eu estou muito bem. Espero que você também esteja bem. Sempre muito elegante, nos cumprimentos, o Flávio Assante. Como é uma consulta com um psiquiatra? Uma consulta com um psiquiatra é como uma consulta com qualquer outro médico. Você vai ao seu consultório, ao consultório do psiquiatra e ele vai fazer uma anamnese. Que palavrão é esse? O que é uma anamnese? Uma anamnese, ele vai coletar o seu histórico de vida. Ele vai querer saber, dependendo o que você levar como sintoma, ele vai querer saber se o seu pai já teve o sintoma, se a sua mãe já teve o sintoma, se algum irmão já teve o sintoma, se algum familiar de primeiro ou segundo grau esteve internado numa clínica psiquiátrica. Ele vai querer saber se um avô ou uma avó teve um problema psiquiátrico, se no envelhecimento deles eles tiveram o que chamavam antigamente de loucura. Então, ele vai procurar conhecer as pessoas que compõem a sua família, para tentar entender se você desenvolveu essa patologia ou se ela vem pela sua genética. Então, é uma consulta médica voltada ao conhecimento do seu familiar. Marcelo Braga, um amigo muito querido, também acabou de entrar. Estamos falando, Marcelo, sobre o psiquiatra e as funções do psiquiatra. Quais são os tratamentos em psiquiatria? Como o psiquiatra atua? Como é que ele vai atuar na sua vida dependendo da sua necessidade? A Débora Alves, no canal Mente Quântica, também está conosco. Existem 3 modos de atuação do psiquiatra. Primeiro, ele pode fazer um tratamento psicoterápico. Então, o psiquiatra, na sua formação, ele aprende a fazer uma psicoterapia, como psicólogo. Então, pode ser que ele entenda que você precisa de uma terapia. E ele pode fazer uma psicoterapia com você. Pode ser também que ele entenda que você precisa de um tratamento farmacológico. Então, ele vai lhe receitar uma medicação. Pode ser para uma depressão, uma ansiedade, pode ser para um transtorno do pânico, uma fobia. Então ele vai medicar você. Não tenha medo de ser medicado e não tenha vergonha de ser medicado. É muito natural que as pessoas em algum momento precisem da ajuda de um psiquiatra e sejam medicados por um psiquiatra. Pode ser também que o psiquiatra vai entender que você precisa de um tratamento combinado, medicação e psicoterapia. E ele mesmo poderá medicar e fazer a psicoterapia. Ou ele poderá fazer diferente. Ele poderá medicar você e indicar você para um terapeuta, para um psicólogo. Normalmente é assim que os psiquiatras atuam. Eles medicam você, porque aí gastam um tempo menor e podem atender um número maior de pessoas e vão encaminhar você para um tratamento terapêutico, provavelmente e possivelmente com um psicólogo. Então, ele pode fazer a psicoterapia, ele pode medicar ou pode fazer as duas coisas, medicar e fazer a terapia com você. Mas ele pode também medicar você e encaminhar você para uma terapia. Quais são os transtornos que o psiquiatra atende? Ele atende os transtornos mais comuns, são os transtornos do humor. São, por exemplo, as depressões, os transtornos distímicos, já falamos da distimia. A distimia é quando o indivíduo é quase um depressivo. Ele não tem diagnóstico suficiente para uma depressão, mas, por outro lado, ele não está funcionando na sua normalidade plena. E ele pode ser tratado pelo psiquiatra.
Ele atende também pessoas que são bipolares, e já falamos sobre a bipolaridade aqui. Se você for no nosso canal do YouTube, você vai encontrar a nossa live sobre o bipolar. E ele trata muitos casos de suicídio. Quando alguém como eu, que sou psicólogo, estou atendendo alguém como terapeuta, fazendo a terapia, a pessoa menciona o suicídio, a gente continua atendendo, mas sempre encaminha para um psiquiatra para que a pessoa seja medicada também. Ele também trata das pessoas com transtornos de ansiedade. O psiquiatra atende muita gente com transtorno de ansiedade. Por exemplo, quem tem síndrome do pânico, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que vários artistas nos últimos 10 anos assumiram possuir o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático, que é muito comum, mais do que nós imaginamos, e há muitas pessoas sofrendo com crises psiquiátricas porque têm transtorno pós-traumático e não sabem. Foram traumatizadas, receberam um impacto muito forte na vida, teve um rompimento no casamento, perderam um familiar, teve um acidente de trânsito, sofreram um assalto, passaram por algum trauma, ou na infância, houve um abuso que nem eles mesmos se lembram, estão sofrendo hoje e não sabem. Daí a importância de procurar um psiquiatra. A TAG, transtorno de ansiedade generalizada, fobia social e outras fobias específicas também. O psiquiatra também, ele trata muito pessoas com transtorno de alimentação, a bulimia e a anorexia. A bulimia é o comer muito, não é? E às vezes come muito, depois provoca o vômito para não engordar, não é? E a anorexia, que é o não querer se alimentar, não comer, por conta de ter uma visão distorcida do corpo, por não querer engordar, ganhar peso também. Ele pode tratar também de pessoas com déficit de atenção, hiperatividade, e as doenças mais graves, que é a esquizofrenia, o Alzheimer, o autismo e por aí vai. Enfim, ele é um médico do sistema nervoso e do sistema nervoso central. Portanto, é possível que na sua família alguém precisou ou vai precisar em algum momento de um psiquiatra. Ele vai tratar disfunções sexuais, vai tratar o TOC, já falamos, bulimia, anorexia e uma série de outras patologias. Existe um conselho que é dado, antes de ir na sessão com um psiquiatra, você anotar todos os sintomas, porque quando você estiver na frente do psiquiatra, é natural que você vai esquecer de relatar alguns sintomas para ele. Então, antes de ir ao psiquiatra, pegue um papelzinho, ou pegue o seu celular, pegue o seu tablet e coloque quais são os sintomas que você tem experimentado nos últimos tempos, ou se você estiver acompanhando alguém, oriente a pessoa a fazer isso, para que nenhum sintoma fique de fora nessa primeira consulta com o psiquiatra. Temos aqui Ferdental, que está sempre conosco também. Ele está dizendo que muitos precisam de um psiquiatra, mas infelizmente é tão difícil, ainda mais pelo SUS. Você falou uma das verdades que mais me deixam indignado e entristecido, Fer. Uma consulta com um psiquiatra hoje, ela custa, em média, entre 300 e 500 reais. Um psiquiatra da classe média, 300 e 500 reais. Os psiquiatras que eu conheço cobram, em média, 450, 500 reais. É claro que há outros que estão no início de carreira, estão começando, e aí vão cobrar um valor menor. Você vai pagar talvez 200, 250 reais, máximo 300, mas não é barato uma consulta com um psiquiatra. E no SUS é muito difícil. Normalmente, um UPA, você vai encontrar um psiquiatra que vai 1, 2 vezes por semana. E
E é muito comum marcar uma consulta com um psiquiatra no SUS, e aí no dia você chega lá e você descobre que naquele dia ele não foi. Ele faltou, ele atrasou muito e você não pôde ser atendido, então isso é muito comum, não é? Então eu sou um dos defensores aguerridos de uma saúde mental melhor no SUS, de uma saúde mental, de um programa de saúde mental no SUS que não deva nada a nenhum plano de saúde ou às clínicas particulares. Eu defendo que o SUS tenha um programa de saúde mental com presença de psiquiatra para que aqueles que têm menos condições financeiras tenham o mesmo atendimento daqueles que podem pagar e pagar muito por uma consulta com um psiquiatra numa sessão particular. É isso que tenho defendido sempre. Se você observa, se você vai no Psi Elias Pereira, observa as minhas postagens, as minhas falas, tenho defendido isso há bastante tempo. A Débora Alves, no canal Mente Quântica, está conosco. A Eliane continua conosco também. Muito bom ter vocês conosco aí. Muito bem, agora vamos falar um pouquinho do psicólogo. Do psicólogo é mais prático de falar, porque eu sou psicólogo. O psicólogo, ele faz um bacharelado. Ele faz um curso de 5 anos, e nesse curso de 5 anos, ele vai estudar o comportamento humano. Seu objeto de estudo é o comportamento. Não necessariamente a doença, mas o comportamento. E como o comportamento muitas vezes é determinado pela doença, por 2 anos no curso, ele tem um direcionamento, ele escolhe uma área para atuar, para poder fazer a psicoterapia tratando de doenças também. E ele pode optar pela terapia comportamental cognitiva, a Gestalt, ou a psicanalítica, ou outras. Na minha formação, eu optei por fazer o meu estágio na área de psicanálise, por 2 anos. Então, eu sou um psicólogo de formação psicanalítica. É um curso de bacharelado de 5 anos. Você pode fazer o bacharelado nesses 5 anos e fazer, junto com o curso, dependendo da universidade, uma licenciatura, onde você pode lecionar psicologia. Eu tive o privilégio de me formar e receber os 3 diplomas. Bacharel em psicologia, psicólogo clínico e também a licenciatura em psicologia. Tive também a oportunidade de fazer um curso que dura 2 anos, que lhe habilita a dar aulas em universidades, sem ter feito mestrado, uma docência universitária. E já tive a oportunidade de lecionar psicologia organizacional, que é uma das áreas em que o psicólogo também atua. Marcelo Braga está dizendo, você tem toda a razão, principalmente agora. É isso aí, Marcelo, estamos juntos. Continuando aqui, dificilmente você passará pela vida sem ter tido um encontro com um psicólogo. Por quê? Nós costumamos brincar que os psicólogos estão em todos os lugares, não é? Você pode escolher a psicologia escolar ou educacional, a psicologia organizacional e do trabalho, psicologia de trânsito, psicologia jurídica, psicologia do esporte, psicologia hospitalar, psicopedagogia, psicologia da psicomotricidade, psicologia social, neuropsicologia. Dificilmente você passa pela vida sem ter um encontro com um psicólogo. Por quê? Porque em várias atividades da vida você precisa de um exame psicotécnico. Então, é muito provável que você já passou por um psicólogo ou que irá passar em algum momento por um psicólogo. O Flávio está dizendo que tem medo da noite, que não sai porque dá um pânico. Então, Flávio, você pode procurar tanto um psicólogo quanto um psiquiatra. Provavelmente uma boa psicoterapia vai te ajudar.
Mas se durante a terapia houver a necessidade de uma medicalização, o psicólogo vai encaminhar você para um psiquiatra e você não precisa ter vergonha, não precisa ter medo. Nós vivemos a era da psiquiatria, a era da psicologia, a era de se buscar ajuda sem medo e sem ter nenhum tipo de vergonha para as nossas neuras, nossas neuroses, nossos problemas, nossos distúrbios emocionais. Uma pergunta surge aqui. Qual a diferença entre um psicólogo e um psiquiatra? A diferença entre um psicólogo e um psiquiatra é que o psiquiatra é um médico. E para as suas disfunções mentais, emocionais, relacionais, ele pode medicar você. Já o psicólogo, ele não é um médico, já que a sua área especial é o comportamento humano, são as relações humanas, e não necessariamente a doença, embora ele também possa atuar nas doenças, na depressão, no pânico, na fobia, na bipolaridade, na esquizofrenia, na psicose. Ele pode atuar também, ele tem formação para isso, mas ele não pode medicar, porque a sua formação não é médica. Essa é a principal diferença. Como que o psicólogo e o psiquiatra se baseiam para diagnosticar alguém? Tanto o psicólogo quanto o psiquiatra podem diagnosticar uma doença. E nós nos baseamos em dois guias. Aqui você está vendo o CID-10. O CID-10 é da Organização Mundial da Saúde e aqui está catalogado todas as doenças mentais que são conhecidas. E dependendo do número de sintoma e a intensidade do sintoma, você será diagnosticado pelo CID-10. Um outro livro é o DSM-5. Esse aqui é o DSM-4, mas já foi lançado o DSM-5, que é da Sociedade Americana de Psiquiatria, onde eles se baseiam para fazer os diagnósticos das doenças emocionais, das doenças mentais, das doenças do sistema psíquico. Ali Mendes Ferreira também está conosco. Seja bem-vinda. É bom ter você conosco. Vamos continuar aqui e agora iremos falar sobre o psicanalista. Falamos sobre o psiquiatra, que é um médico especializado em doenças mentais. Veja, não doença do cérebro, doenças da mente. É diferente. O cérebro é um órgão do corpo. A mente é o programa que roda na mente e que nos faz ter o comportamento que temos. E quando esse comportamento está desviante, adoecido, o psiquiatra cuida. E o psicólogo também. E o que faz o psicanalista e qual é a formação dele? O psicanalista, ele não faz nenhuma faculdade. Ele não faz faculdade alguma que tenha a ver com o MEC ou com o governo ou coisa parecida. O psicanalista, ele tem uma formação livre. São escolas de psicanálise espalhadas pelo mundo todo. As grandes cidades têm escolas de psicanálise. Por exemplo, eu atendo aqui na região de Campinas, em Hortolândia. E em Campinas tem, acho que uma ou duas escolas de psicanálise. Tem a Unicamp, que é uma das melhores universidades do Brasil, se não a primeira hoje, disputando com a USP. Ali tem um curso de formação de psicanalista também. Então, o psicanalista não faz faculdade nenhuma. Normalmente, nas escolas particulares, o psicanalista ele faz o curso de 5 anos, são aproximadamente 700 horas de aula. Durante os 5 anos, ele precisa estar em análise, ele precisa estar sendo analisado por um outro psicanalista, não é? E durante esse tempo, ele precisa ter uma base teórica, não é? Com base naqueles que são os chamados
os principais psicanalistas. Eu vou citar alguns. Primeiro, sem dúvida nenhuma, é o Sigmund Freud, que foi o fundador da psicanálise. Freud era um neurologista que não tinha intenção de fundar a psicanálise, mas foi levado a fundar o método psicanalítico. O método psicanalítico é o método da fala, é o método da conversa. E a suposição básica do psicanalista é que nós temos um inconsciente, é que nós somos guiados, determinados pelo inconsciente. O nosso inconsciente é que determina o que nós fazemos e o que nós somos. E ele vai fazer uma investigação com base na conversa e no diálogo para compreender o que o seu consciente traz, não de conteúdo, mas o que ele induz você a fazer. Há uma outra série de suposições do psicanalista. A nossa última live foi sobre psicanálise, não é? Então, a psicanálise supõe que nós temos um espaço consciente, subconsciente e inconsciente. Que nós temos o id, o superego e o ego. O que é o id? O id são nossos desejos, nossas vontades, nossas pulsões, é o que desejamos fazer. O superego é o nosso freio moral, é o chamado não do pai, é o pai que nós internalizamos. E o ego é responsável por fazer a mediação entre nossos desejos de prazer e o nosso freio moral. O ego é responsável por nos dar prazer sem que tenhamos problema com o meio social, com a justiça, com a polícia, com a família e com outras pessoas. Porque normalmente o nosso ego, o nosso id, ele tem desejos muito sacanas, muito estranhos, muito violentos, muito agressivos, muito perigosos. Se nós vivêssemos sob o império do id, nós já teríamos nos autodestruído na unha. Então, o superego é o freio moral que impede o ego de realizar os seus desejos, e aí começa uma briga entre o id e o superego. E aí surge a neurose, né? E para mediar a neurose tem o ego, que é uma parte da nossa mente que procura nos dar a satisfação e o prazer sem violar as regras sociais. Alguém está dizendo aqui que toma o risperidona e o clonazepam e paroxetina. Eu entendo que você deve estar lidando aí com algumas questões ligadas ou à depressão, à ansiedade, a pânico ou coisa parecida, não é? Tem aí o Vavasorridzaine. Vavasorridzaine. Ok, talvez seja esse o nome. Joelson Silva 77. Meu amigo Joelson, bom ter você aí com a gente. Débora Alves também continua com a gente aí no canal Mente Quântica. Não saia daí. Continue conosco. A psicanálise supõe também que nós funcionamos com base em um princípio. Princípio do prazer. Nós fazemos qualquer coisa para ter prazer. Não importa com quem, não importa onde, não importa se vai ter prejuízo, não importa se vai entrar em débito, não importa se vai ter problemas sociais. Nós estamos em busca do prazer sempre. Então, nós vivemos para maximizar o prazer e minimizar a dor, diminuir a dor. E não é isso que nós tentamos fazer a vida toda? Aumentar o prazer e diminuir a dor? E a psicanálise trabalha com isso. Eu gosto muito da psicanálise, eu estudo psicanálise, leio psicanálise, estou sempre aprendendo. Na minha maneira de ver, a psicanálise tem a melhor base teórica para se compreender a personalidade e o temperamento e o comportamento humano, na minha maneira de ver.
Há 6 meses que não tomo nada, porém está voltando a ansiedade. Devo voltar a tomar? Você não deve voltar a tomar. Você deve voltar a procurar um profissional de saúde. Se você se medicava, procure um psiquiatra para que ele possa regular a sua medicação e talvez indicar uma psicoterapia. Mas se faz 6 meses que você não está medicado, até porque você não vai conseguir voltar a tomar essas medicações sem receita médica, tá certo? Então você deve voltar a procurar um profissional, um psiquiatra, né, para que ele possa medicar você, se for o caso, ou indicar uma psicoterapia. O Jonas Esme aqui está dizendo, na real, ostentação é uma mente saudável e pronto. Uma mente saudável é o maior bem que alguém pode ter. O Jonas, você está corretíssimo. Isto é ostentação pura, não é? Se fala muito em ostentação na roupa, no carro, nas joias, nas viagens, mas ostentação é uma mente sadia, uma mente bacana, uma mente bem trabalhada, uma mente que pode lhe proporcionar um estilo de vida saudável, gostoso, feliz, de bem com a família, de bem com as pessoas ao seu redor. Isso é muito importante. O Daniel Vitoriano está agradecendo pela dica que nós apresentamos aqui, dele voltar a um profissional. No canal Mente Quântica tivemos uma pausa aí de 2, 3 segundinhos, mas já estamos de volta. Também, falando da psicanálise e terminando essa parte da psicanálise, a psicanálise dá muita importância ao papel da mãe na formação do indivíduo. Isso nós não devemos a Freud. Freud, ele falava muito do pai, né? Tanto é que tem a questão do complexo de Édipo, que não temos tempo de falar aqui, mas poderemos fazer uma live toda só sobre o complexo de Édipo, não é? Então, Freud falava sobre o complexo de Édipo, que deve ser superado para a pessoa ter uma mente sadia, e a filha de Freud, Anna Freud, e Melanie Klein e Winnicott desenvolveram teorias importantes falando sobre a importância da mãe na formação da personalidade. E pessoalmente, particularmente, eu entendo que a mãe tem esse papel importantíssimo na formação da personalidade. Eu costumo dizer que a alma é feminina, não é? Por conta do papel que a mãe desenvolve na formação da personalidade. Alguém pode perguntar aí, doutor Elias, diz aí, como é que a mãe desenvolve esse papel importante na formação da personalidade? Eu só gostaria de lembrar que hoje eu estou falando sobre os 3 profissionais da saúde mental, que é o psiquiatra, o psicólogo e o psicanalista, não é? Nós não temos tempo para essas questões mais pormenorizadas que já fizemos em outras lives e faremos em outras lives. Hoje eu estou apenas dizendo que é possível que você, seu familiar, já precisaram ou vão precisar de um profissional da saúde mental. E eu estou aqui para lhe dizer uma coisa. Para lhe dizer, não tenha medo, não tenha vergonha, não se considere fraco ou frágil, porque precisa de alguém para ajudar você na saúde mental. É sinal de sabedoria. Aliás, ter distúrbios emocionais, afetivos, mentais e não procurar é outro sintoma do problema mental. Ora, se você tivesse uma úlcera, se você tivesse um diabetes, se você tem uma pressão alta, se você tem um problema no coração, você não vai procurar um cardiologista? Você não vai procurar um médico? É claro que vai. Então, se você tem um problema emocional, uma doença mental ou um familiar, por que não procurar um profissional competente para isso? Então fica aqui a nossa dica, nosso apelo, nosso pedido para você. Não tenha medo de procurar um profissional
da saúde mental. Falamos da importância do papel da mãe para a formação do ser humano. E eu quero dar um bônus. Eu quero falar sobre um outro profissional da saúde mental. Deixa eu mexer um pouquinho aqui no canal Mente Quântica. Ok, está ok. Um outro profissional da saúde mental, o último que vou mencionar, que é o neurologista. Vamos retomar aqui e terminar com o neurologista. Falamos do psiquiatra, que é quem cuida das doenças mentais, medicando se preciso for. Falamos do psicólogo, que é quem faz as psicoterapias, com várias especialidades, no meu caso, a psicanálise. Falamos sobre o psicanalista, que é uma formação de 5 anos, onde você se torna um psicanalista. E agora vamos falar sobre o neurologista. O neurologista cuida de quê? Alguém está dizendo aqui, doutor, minha mãe é muito apegada a mim e hoje sou dependente dela. Mas nem todo mundo, às vezes as pessoas não entendem, tipo filho da mamãe. Eu vou me eximir de comentar alguma coisa em relação a isso, porque às vezes o filhinho da mamãe precisa mesmo de uma ajudazinha para ganhar o mundo sozinho, para bater asas e para voar, não é? Mas não vou dar o meu juízo de valor aqui, não vou expor você, tá bom? Felipe Cipriano está aí conosco também, no Psi Elias Pereira, bem-vindo. O que faz o neurologista? Queridos, o neurologista, ele é médico de um órgão do corpo. O neurologista, ele é o médico do cérebro. O cérebro é um órgão que nós temos, pesa aproximadamente 1,2 kg. E esse 1,2 kg é composto de uma série de bilhões de células, terminações nervosas, e é no cérebro que roda o programa chamado mente. A ilustração é a seguinte, é como se o cérebro fosse um computador, um hardware, e a mente fosse o software que roda na mente. O neurologista, ele cuida do hardware, da peça, do órgão, e aí ele trata de diversas doenças. Por exemplo, cefaleias ou dores de cabeça, distúrbio do sono, doenças cerebrovasculares, o famoso AVC, né, ou derrame, distúrbio do movimento, como os tremores, tiques, né, as pessoas que têm tique ou no olho ou na boca, doença de Parkinson, as demências como o Alzheimer, a esclerose múltipla, não é? Desmaios, crises convulsivas, epilepsias, tonturas e vertigens, é bom procurar um neurologista, infecções do sistema nervoso como as meningites, encefalites, tumores dos cérebros, boa parte dos neurologistas se tornam neurocirurgiões, não é? Que fazem as cirurgias no cérebro e é um trabalho cirúrgico. As cirurgias nos cérebros costumam ser muitíssimo delicadas, então é uma formação muito primorosa do neurologista. Ele faz a medicina também, os 6 anos, e passa 3 anos se especializando apenas no estudo do cérebro. Trata de doenças degenerativas, déficit de atenção, hiperatividade e cuida de outras questões como formigamento, perda da memória, confusão, perda de força, alteração na visão, mudança no comportamento, etc. E outras doenças que o psiquiatra também cuida, que o psicólogo também usa e que se pede a opinião do neurologista. Queridos, a ideia da live de hoje
foi trazer para você essa ideia central de você não se eximir de buscar ajuda ao precisar de um desses 4 profissionais. O neurologista, o psicanalista, o psicólogo e o psiquiatra. Então, havendo a necessidade, não tenha receio, não tenha medo de procurar os profissionais para que você possa voltar a ter uma boa qualidade de vida. Eu estou vendo aqui a Márcia 21 está conosco também, o Ricardo Zibordi, um amigo muito querido, também está conosco, Maricélia Gonçalves, a Maricélia esteve conosco a semana passada, está conosco hoje novamente, a Marta 543 aqui no Psi Elias Pereira, no canal Mente Quântica também temos um número muito bacana de pessoas, o canal Mente Quântica tem aí mais de 100 mil seguidores, então é um celeiro de pessoas que podem ser beneficiadas com essas lives e fica a nossa gratidão a você que esteve conosco, nos acompanhando. Se você tiver alguma pergunta, nós temos aí 5 minutos, 5, 7 minutos. Se você tem uma pergunta, Juliana Manfrinato, professora Juliana, professora de português, também está conosco aqui. Muito bem-vinda. Juliana chegou no finalzinho, né, Juliana? Eu vou te contar, hein? Ou já estava aí às escondidas e só se manifestou agora? Se você tiver alguma pergunta, você do canal Mente Quântica, se tiver uma pergunta sobre esses 4 profissionais, não é? Sobre o psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista e o neurologista, se você tiver uma pergunta, poderá fazer. A Eliane e o Luiz está acenando. Juliana Manfrinato está dizendo que perdeu essa live, mas ela vai ficar salva para você aí no Psi Elias Pereira e no canal Mente Quântica também. Juliana, você poderá entrar e assistir. Adalberto Autor está conosco novamente aqui no Psi Elias Pereira. Muitíssimo bem-vindo. Jonas Esmiaqui está dizendo que valeu pela live. Muito bem, eu acho que nas outras lives vocês faziam perguntas e eu respondia muito rápido ou às vezes não respondia e agora você não pergunta mais, né? Então eu vou fazer uma live só de pergunta e resposta e aí você vai ter que perguntar alguma coisa para que a nossa live possa continuar. Ferdental está dizendo, eu não perco sua live por nada. Muito bem. Siga um exemplo de Ferdental aqui. Não perder essas lives por nada. Então, domingo às 7 horas e às quintas-feiras às 13 horas. Na próxima quinta, às 13 horas, estaremos juntos falando sobre psicologia. Por quê? Porque quinta-feira é o dia do psicólogo. Dia 27 de agosto é o dia do psicólogo. E a nossa live vai falar, o título é Como saber se eu preciso de um psicólogo? Não é? Quais são os sintomas que podem surgir para você saber se precisa ou não de um psicólogo? Estaremos falando sobre isso na próxima quinta-feira, à 13h, ok? Estamos indo então para a parte final da nossa live de hoje. Na live da semana passada eu terminei muito em cima da hora, especialmente para o pessoal aqui do canal Mente Quântica, que tem mais lives a seguir. Eu terminei em cima da hora, às 8 horas, e aí eu fiz um compromisso comigo de terminar 5 minutinhos mais cedo, para que o próximo que virá no canal Mente Quântica possa ter a tranquilidade de entrar faltando 5, 7 minutinhos para às 8 horas, que é o horário da próxima live. Tudo bem? Estamos conversados? Forte abraço para você. Eu vou começar o encerramento então, como sempre começo aqui pelo canal Mente Quântica. Um abraço para a Kênia Bastos, que esteve conosco hoje no canal Mente Quântica, e para os demais amigos do canal Mente Quântica que nos acompanham também. Vamos encerrando então. Aqui. Daqui a pouco iremos encerrar no Psi Elias Pereira, onde passamos um tempinho maior.
vamos aqui encerrar essa live. Um abraço para você e até a próxima.